Olá, eu sou Vitor Prado, estou aqui com a Matilda e hoje eu vou falar para você a respeito de reforço e punição. O que é um, o que é outro, o que é reforço positivo, o que é negativo, punição positiva e negativa. Depois a vinheta. E aí, tudo bem? Bom, a gente sabe que essa história de reforço e punição, ela dá pano para manga e dá muita discussão. Há quem diga que não se pode punir o cachorro de forma alguma e assim por diante. Mas a verdade é que a gente tem referências e mais referências bibliográficas que tratam não somente de cães, mas até mesmo de seres humanos e que mostram que a punição também é uma ferramenta a ser usada no processo de educação. Enfim, mas o que é reforço? O que é punição? Um reforço é algo que pode ser acrescentado ou então subtraído de uma relação com o indivíduo e que vai aumentar um comportamento. Esse comportamento aumenta tanto na sua frequência quanto na sua intensidade. A punição, ao contrário, é algo que pode, assim como o reforço, ser acrescentado ou subtraído da relação e que ao invés de aumentar vai diminuir um comportamento, que também pode ser diminuído tanto na sua frequência quanto na sua intensidade. Enfim, a gente fala que existe o reforço positivo e o reforço negativo, a punição positiva e a punição negativa. Ao falar positivo e negativo, o senso comum, a maioria das pessoas vai acreditar que o positivo é algo agradável, aquilo desejado pelo indivíduo, no caso, o cachorro, certo? Enquanto que o negativo é aquilo desagradável e não desejado. Mas essa definição de positivo e negativo está equivocada. Positivo e negativo aqui significa ou tem mais relação com os símbolos da matemática. Positivo é sinal de adição, sinal de mais. Negativo, sinal de subtração. Ou seja, toda vez que eu acrescento algo, que eu ofereço algo ao cão, eu vou dizer que é positivo. Toda vez que eu retiro ou subtraio algo da minha relação com o cachorro, eu vou dizer que é negativo. Então vamos aos exemplos para a gente compreender melhor essa situação. Reforço positivo. Imagina que eu tenho aqui a Matilda, que é a minha doga alemã. Aliás, se você quiser conhecer melhor a Matilda, acesse o nosso Instagram, Vitor Prado Adestrador, A gente tem bastante coisa sobre ela lá. Mas imagine que eu tenho aqui a Matilda e eu quero ensinar algo à Matilda. Então, por exemplo, o comando senta, que é um dos mais simples. Eu mostro um petisco para a Matilda, aí eu peço senta, e eu posso, com o petisco, inclusive, conduzir a Matilda na postura sentado. Assim que ela executa o comportamento desejado, eu dou o petisco para o cão. Então esse petisco ele funcionou como um reforço positivo. Ah, mas é claro, Vitor, porque o cachorro recebeu algo agradável. Não, não é positivo porque o que ela recebeu é agradável, apesar de eu saber que sim, o petisco é agradável e desejado pelo cão. Mas é positivo porque eu dei, ou seja, eu acrescentei a minha relação com o cachorro, eu dei a ela, eu ofereci a ela, por isso que o reforço é positivo. Por que é reforço? Porque na próxima vez que ela ouvir eu pedir para ela, Matilda, senta, a chance dela sentar é maior do que na primeira. E se eu reforçar esse comportamento 2, 3, 10 vezes, eu vou descobrir que chega um momento em que a Matilda não precisa nem receber a ordem, só de ver o petisco, ela entende que ela tem que se sentar e ela já se senta prontamente. Ou seja, o reforço aumentou o comportamento tanto na frequência quanto na intensidade. Reforço positivo. Que é um exemplo de como positivo não necessariamente é algo agradável. Falarei aqui de uma situação qualquer. Vamos imaginar que a Matilda agora esteja num comportamento indesejado. Ela poderia estar, de repente, me puxando ou então latindo para um outro cão e eu dei uma bronca na Matilda. Não, Matilda, quieta!
Isso, a bronca é uma punição. Nesse caso, é punição positiva. Veja, a bronca não é agradável. Na verdade, o que o cão quer não é a bronca, né? Ele quer outra coisa. Ele está querendo fugir dessa situação, né, de receber a bronca. Mas é punição positiva porque eu ofereci essa bronca à cachorra. Então a ideia de positivo ser algo agradável já está desconstruída. De qualquer maneira, a punição também atinge o seu objetivo. À medida que eu dou a bronca e o cão cessa o comportamento ou diminui o comportamento. Se esse comportamento for punido 1, 2, 3, 10 vezes, chega uma hora que eu não preciso mais punir porque o comportamento diminui até a sua total extinção, ou seja, não vai mais existir esse comportamento, tá certo? Então essa é a ideia, né? Essa é a teoria por trás da punição positiva, beleza? Aí tem o reforço negativo. Imagine, por exemplo, uma situação clássica. A pessoa anda com o cachorro, usa o colar enforcador com o cachorro e todas as vezes que o cachorro puxa ou late na direção de outro cão, a pessoa dá um tranco no cachorro. O que é isso? Isso é punição positiva. Igual a bronca, eu acrescentei esse tranco à relação, tá certo? E se eu fizer isso muitas vezes, a ideia é que esse comportamento de latir, avançar sobre o outro cão, ele diminua, certo? Então, chega um momento em que eu passo pelo outro cão e a cachorra não reage. Quando ela faz isso, ela não recebe a punição positiva. Nesse momento, diante da situação, eu tirei da nossa relação algo que já existia. Ela recebia o tranco e agora ela não recebe mais e ela compreende. Bom, melhor é passar reto sem fazer nada ao outro cão mesmo. Então, eu só posso reforçar ou punir um comportamento no exato momento em que ele acontece. Quando ela puxou, ela recebeu a punição positiva, levou o tranco. Mas e agora que ela não puxou? Eu não posso punir o comportamento e nem reforçar o comportamento que não apareceu. Mas veja, no lugar de puxar a guia e latir na direção do outro cão, ela apresentou um novo comportamento. Esse comportamento, sim, esse que aparece agora, eu posso punir ou posso reforçar. À medida que o tranco não vem quando ela se comporta desta nova maneira, eu acabo de reforçar este novo comportamento. Ou seja, o cachorro não leva o tranco e o comportamento de não latir, de não avançar sobre o outro cão é reforçado. Veja que a punição positiva e o reforço negativo, muitas vezes, como no caso desse exemplo, estão entrelaçados. Ela só entende que isso foi reforçado agora por não receber o tranco, porque no passado recente ela recebia esse tranco, ou seja, ela recebia a punição positiva. A gente não gosta, portanto, nem de usar a punição positiva e nem de usar o reforço negativo, porque se eu não dou um, eu não posso ter o outro. Como eu não quero punir o cachorro, como existem maneiras mais inteligentes de educar o cão para não latir, não avançar sobre o outro cachorro, então eu também ficando sem a punição, eu também fico sem a possibilidade do reforço. Olha lá, já está olhando em volta aí, ó, e já está reagindo. Enfim, e o reforço negativo, né? Aliás, a punição negativa que é a que ficou faltando. Eu vou tirar algo do cão para punir, ou seja, para diminuir um comportamento. Vou dar um exemplo clássico para cães de pequeno porte, ok? Imagine, não é a Matilda, né, Matilda? Mas cães de pequeno porte. Imagine aquela senhora ou aquele senhor que está o tempo todo com o Yorkshire a tiracolo aqui. Né? Todo mundo já viu essa situação, né? A pessoa anda para lá e para cá com aquele cachorro e o cachorro é unha e carne com aquela pessoa. E aí? E aí que quando você tenta se aproximar desse cidadão, dessa cidadã para cumprimentar ou, né, qualquer coisa assim, o cachorrinho te ataca.
É um comportamento indesejado, esse ataque ele não deveria estar acontecendo, né? Então, para punir o cão, muitas vezes eu vejo a pessoa segurando o cachorro das costas para você que se aproxima, na tentativa de te defender de uma eventual mordida e dar uma bronca. Oh, Fifi, você não pode fazer isso. Então nós já falamos sobre isso. A bronca, a princípio, ela é considerada uma punição positiva. Mas eu quero analisar essa mesma situação sob a ótica do cão. Quem é essa pessoa que segura o cão no colo? Aqui, ó, a tiracolo. Essa pessoa que segura o cão é quem dá comida, é quem dá alimento, é quem dá abrigo, é quem dá proteção. Ter acesso exclusivo a essa pessoa é uma posição de destaque, de superioridade no grupo. Veja, quando eu defino o território, dentro da biologia o território é definido como uma área geográfica defendida, que oferece alimento, água, abrigo, proteção, tudo em quantidade suficiente para aquele animal sobreviver ou para aquele conjunto, grupo de animais sobreviver, no caso, é claro, de animais sociais, certo? Essa área tem que ser defendida porque o recurso presente dentro dos limites do território é suficiente só para aquele animal ou para aquele grupo de animais. Ou seja, se outro se aproxima, ele é competidor por esses recursos e o recurso que antes era suficiente torna-se insuficiente nesse momento. Então, quando eu penso numa pessoa que dá alimento, água, abrigo, proteção, eu estou falando de algo muito semelhante a território. Mas, Vitor, o território não é uma pessoa, não é um indivíduo, é uma área geográfica, um espaço determinado, certo? Mas essa pessoa, apesar de não ser o território, ela personifica, ela simboliza o território para esse cão naquele momento. Então imagine que esse cão sendo segurado por esta pessoa, ele está no centro do seu território. E quando o outro se aproxima, como o território tem que ser defendido, ele avança, ele ataca. E a atitude dessa pessoa qual é? Se vira toda sobre o cão e dá toda a atenção, ainda que seja em forma de bronca, você não pode fazer isso para esse cão, tá certo? Então veja, esta pessoa tentou punir com a bronca, ou seja, na mentalidade do ser humano em questão aí, existia uma tentativa de reduzir um comportamento indesejado, por isso a bronca. Mas o que esse cão recebe? Ele percebe que o seu espaço seria invadido, ele toma uma determinada atitude e agora todo aquele recurso, aquela pessoa está sobre ele, dando toda a atenção só para ele. Veja, apesar da tentativa do proprietário aí ser punir, o que o cão recebeu foi o reforço positivo. E o reforço não diminui o comportamento, ao contrário, o reforço aumenta a frequência e a intensidade de um comportamento. O que isso significa? Significa que esse comportamento não diminuirá. O tiro saiu pela culatra. E a gente vê as pessoas falando assim, mas Vitor, parece que quanto mais eu brigo, pior fica. Toda vez que a gente tem esta sensação, é para se acender o sinal de alerta, porque se o comportamento está se intensificando, ele está, na verdade, sendo reforçado e não punido. Então, como é que eu poderia agir com este cão neste exemplo em especial? Estou com o cachorro no colo, o cachorro já tem acesso a mim, né? Já tem acesso àquele que dá comida, que dá proteção, que dá água, né? Quando o outro se aproxima e o cachorro rosna ou olha de forma muito intensa para quem se aproxima, eu simplesmente coloco o cachorro no chão. Veja, eu não dei bronca, eu não bati, e o que eu ofereci, não, ao contrário, eu não ofereci, eu tirei dele o que ele tinha essa posição de destaque, ele perde, então eu puni ao subtrair algo do cão, isso é punição negativa. Veja que o que vale aqui não é a minha intenção, mas o que o cachorro percebe, a percepção do animal é que vai dizer se aquilo foi reforço ou foi punição. Ou seja, o que serve para um
não necessariamente serve para outro. Na verdade, pode ter o efeito reverso. Vale você estudar aí o comportamento do seu cão diante das suas atitudes ou tentativas de punir ou reforçar certos comportamentos e ver como ele está encarando isso. Mas veja bem, a punição é algo com que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente deve sempre preferir os reforços aí. Mas isso é história para um outro vídeo e a gente conversa em outro momento. Se você curtiu, clica, compartilha, dá sugestões de novos posts, segue a gente no Instagram para conhecer mais sobre a Matilda e a gente está junto aí sempre. Valeu!